Fala pessoal, tudo bem? Temos vários assuntos, né, nesse vídeo pré-jogo até de Flamengo e São Paulo e Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil, mas eu queria começar por um assunto interessante, né? Eu não costumo aqui muito repercutir as entrevistas à Flá TV por motivos óbvios, né? A Flá TV em sendo uma TV institucional, do Flamengo, né, ou do time de futebol do Flamengo, nem sempre só do time de futebol, mas enfim. Claro que ali é dito o que o Flamengo quer comunicar, né? Então não existe ali, não vai haver uma pergunta na entrevista que vai provocar uma saia justa ao entrevistado, não vai haver uma cobrança ao entrevistado, mas foi divulgada uma entrevista nesta terça-feira com o Rogério Ceni, né, técnico do Flamengo. E dentre outras coisas, uma me chamou bastante a atenção, que foi a meta estabelecida para si próprio no comando do Flamengo. Eu não tenho como dizer se isso foi conversado, se isso foi cobrado pela vice-presidência de futebol, na pessoa do Marcos Braz, ou se é uma questão dele. É óbvio que o Rogério Ceni é um cara ultra competitivo, todos sabemos disso, desde os tempos de jogador, aliás. Ele ressalta nessa entrevista à Flá TV que nunca conquistou a Copa do Brasil, né? Bom, terá uma oportunidade, ainda tem, né? E tem uma oportunidade de continuar esta vontade, né? Ou tentar quebrar essa escrita como técnico, e para isso precisa derrotar o São Paulo. Se for a diferença de um gol, a partida vai para os pênaltis, 2 gols, o Flamengo se classifica, empate do São Paulo, óbvio. Lembrando aqui que não tem mais um gol qualificado, então se for 3-2 para o Flamengo, 1-0 para o Flamengo, dá no mesmo, tá? O jogo vai para os pênaltis, independentemente do número de gols marcados. Mas voltando aqui, ele disse assim: em 50 jogos não pode perder mais do que 5, ou seja, 10%, né, de derrotas em relação. É uma meta bem ambiciosa, é óbvio, e ele fala isso, ele faz uma ressalva ali que com o elenco completo e tal. É óbvio que um técnico que assume um clube do tamanho do Flamengo, com o investimento que tem o Flamengo, com a estrutura que ele dá ao Flamengo, ele não vai dizer ali, não, de 50 eu posso perder 20. É óbvio que não, é evidente que não. Mas assim, para servir como comparação, né, o Jorge Jesus fez 58 jogos à frente do Flamengo, perdeu 4 jogos, tá? Então você tem um aproveitamento aí, o número de derrotas é inferior, né? Esses 10% aí. Então o Rogério Ceni se coloca ali 10% no máximo de derrotas. Ele já perdeu uma em 2 jogos, né? Foi para o São Paulo, justamente. Então, entre aspas, tem 4, mas ele pode alegar depois. Bom, quando eu tiver o meu time ideal. Mas será que ele vai ter? Em algum momento ele vai ter o time ideal dele? Vai lembrar que aquele time histórico do Flamengo, né? Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita Nunes e Lico, não jogou 10 vezes junto. Então, assim, o time que você considera ideal, ou que o Rogério Ceni considera ideal, do goleiro ao ponto esquerda, pode nunca ser escalado, né? Ou pode ser escalado 5 vezes no máximo, tá? Agora, ele se coloca numa posição, não diria arriscada, mas expõe um número, uma meta tangível, né? Não ficar naquela abstração de, tem de ganhar sempre. Não, se eu perder mais do que 5, não tá bom. É isso que ele deixa claro. Então a cobrança vai ter que partir desse patamar, desse parâmetro em que ele se colocou. E não é um parâmetro, convenhamos, baixo. Então o nível de cobrança está lá em cima. Não tem tempo para treinar, o Flamengo tem 8 desfalques para essa partida, e vale lembrar que o Everton Ribeiro jogou até os 46 do segundo tempo, na vitória do Brasil sobre o Uruguai por 2-0. Eu sei que você não está muito interessado aí com o resultado do jogo do Brasil, o Brasil venceu esse jogo, e o Everton Ribeiro jogou demais no primeiro tempo, ele foi o melhor em campo nessa partida, tá? O Isla jogou a partida inteira do Chile contra a Venezuela em Caracas, derrota da seleção chilena por 2-1. Aliás, os 2 primeiros gols da Venezuela, né, foram marcados nessa partida. O Isla fará o voo de Caracas, assim, a chance de o Isla jogar beira o 0. O Everton Ribeiro, eu acho praticamente inviável, né? Talvez jogar um pouquinho no segundo tempo, mas me atrevo a dizer que nenhum dos dois deva começar, até por questão de bom senso, né? Começar essa partida contra o São Paulo sob o risco de perder os jogadores por mais tempo aí, devido a um esgotamento físico, uma lesão muscular, enfim, tá?
Então não contem, eu não contaria uma informação aqui, mas me parece o bom senso, né? E às vezes falta para muita gente, mas o bom senso diz que esses caras não podem ser escalados nessa partida, né? Eu não tenho informação de como o Flamengo vai, eu posso dizer aqui o que eu acredito que vai acontecer, a gente pode apurar ao longo dessa quarta-feira, mas o Diego Alves será o goleiro, né? Os laterais devem ser Mateuzinho e René, eu entraria com o Ramon, mas enfim. Na zaga, ele vai ter o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. O Gustavo Henrique, que aliás está suspenso para o jogo contra o Coritiba no final de semana, no sábado, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar também que nessa entrevista à Flá TV ele vai falando, eu não podia, isso me parece um recado claro à dupla Gustavo Henrique e Léo Pereira. Falando, não podia lançar os garotos de antemão porque eu não os conheço, basicamente isso. Ele não falou isso ipsis literis, mas... Então eu coloquei para jogar aqueles caras que eu já conheço mais de outros carnavais. Agora ele pode começar, a gente já pode esperar aí, não sei se nesse jogo contra o São Paulo, contra o Coritiba, enfim, mas alguns garotos sendo mais colocados por ele, né? Até porque ele fala que não tem problema nenhum com isso. Se o camarada tem 20 anos ou 35 anos, nas palavras dele, se tiver um bom rendimento, vai jogar. Ele não tem, segundo ele mesmo deixou claro nessa entrevista, um problema em lançar jovens jogadores, né? Acho que no meio campo, me parece claro, o Ilharão e Gerson, né? Aí daí pra frente é uma grande incógnita, né? Acho que o Rascaeta, ele vai dobrar a aposta, colocando o Rascaeta desde o início. Aí tem Vitinho, aí tem Michael, aí tem Bruno Henrique, aí tem Lincoln. Bom, façam suas apostas aí em relação ao Flamengo. Em contrapartida, o São Paulo não tem problema não. O São Paulo deve jogar com o Volpe, o Juan Fran, o Bruno Alves, Diego Costa, o Reinaldo, né? O Luan, o Daniel Alves, o Sara e o Igor Gomes. Sara, bom jogador, né? Brenner e Luciano, esse deve ser o time do São Paulo para a partida contra o Flamengo. Eu quero deixar um recado aqui para quem gosta bastante de futebol. Eu trabalhei, tive a felicidade até de trabalhar no pay-per-view do Band Esportes, né, na transmissão do jogo entre Equador e Colômbia. O Equador meteu 6 na Colômbia, 6-1. Não é um fenômeno isolado, eu queria falar sobre isso até porque você viu jogos do Flamengo, por exemplo, contra o Independiente Del Valle. O torcedor do São Paulo viu jogos contra a LDU, né? O Delfim, outro time equatoriano, são 3 nas oitavas de final da Libertadores da América, vai enfrentar o Palmeiras, né? Então assim, o 6-1 passa, claro, por uma péssima defesa armada, né, pelo técnico Carlos Queiroz da Colômbia, com o Davison Sanches e o Jason Murilo, mas passa também pela competência do time equatoriano, do Gustavo Alfaro, técnico, né? Podia ter sido 7, 8, 9 tranquilamente, né? Uma grande atuação de alguns jogadores do Equador, eu destaco aqui o Estupinhan, que é lateral esquerdo do Villarreal, da Espanha, o Mena, jogador do León, do México, né? Você não tem assim um cracaço. Moisés Caicedo, do Independiente Del Valle, né? Um jogadoraço. O Ibarra jogou muito bem. Mas assim, é bonito de ver. E é bonito como o futebol equatoriano colhe os frutos, né, de alguns técnicos estrangeiros, até a gente cita Miguel Ramírez, né, que é espanhol, está no Independiente Del Valle há mais de um ano. Pablo Repeto, que já está há mais tempo na LDU, uruguaio, né? Como o futebol equatoriano colhe, né, esses frutos, né? De jovens jogadores também, eu citei aqui o Estupinhan, jogador de 22 anos, né? O Johan Julio, que não entrou na partida, mas é um belíssimo talento da LDU. Moisés Caicedo, 19 anos, né? Estrada, tem vários bons jogadores. A seleção equatoriana, jovens talentos, né? De uma ideia de futebol legal que, repito aqui, né? Os equatorianos vão bebendo nas fontes aí estrangeiras e vão incrementando o seu próprio futebol e colhendo os frutos na seleção principal. Não só na seleção, mas também nos seus clubes. São 3 os clubes equatorianos, Delfim, LDU e Independiente Del Valle, nas oitavas de final da Libertadores da América, né? É uma coisa para se prestar a atenção. Beleza, galera? Vai ter live pós-jogo, tá? Então, assim que o jogo acabar, a gente entra ao vivo no ar, independentemente do resultado, com a live para falar sobre São Paulo e Flamengo. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.